Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. Nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro Pai e pra Mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem por ser instrução, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro Pai e pra Mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem por sempre e função, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro Pai e pra Mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e função, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças a Deus. É com muita alegria, com muita esperança, com muita confiança na proteção divina que nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com esses espíritos protetores, espíritos de luz,
e amigos que estão também na busca do seu tratamento espiritual. Por isso estamos confiantes. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e pedir a ajuda desses amigos. Senhor, aqui nos encontramos felizes, desejosos desse alimento espiritual, carentes desta luz que está sempre ao nosso alcance, como tuas palavras nos esclarecem. Buscai e achareis. Aqui estamos então, Senhor, na busca pelo conhecimento, na busca pelo crescimento espiritual, procurando nos fortalecer e também servir conforme a nossa possibilidade. Te pedimos, Senhor, teu amparo, que possamos estar numa sintonia, onde os espíritos de luz encontrem campo favorável para nos orientar, nos inspirar e principalmente realizar esse tratamento espiritual que nós tanto carecemos, nós tanto necessitamos. Obrigado, Senhor Jesus. E nós vamos começar com a lição número 9 do livro Jesus no Lar. O título é O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e sumamente interessado em letras. Apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a febre era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O todo bondoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre, usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos, e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que, em breve, se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava
excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão, e, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender, na ofensa, um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível com plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias e, ante a quietude que se fizera espontânea do ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as 2 asas dos anjos que alcançaram o trono divino, mas em toda parte quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Bela conclusão. Quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Nós estudamos a doutrina, aprendemos inúmeras lições e nos comprazemos no debate. Ficamos admirados com a sabedoria divina em trazer para nós os esclarecimentos, né? As mensagens tão calorosas, tão tocantes, que a gente recebe da espiritualidade maior, através dos livros, das obras, né? Mas essa frase final resume: quem ama, segue à frente. Será que nós sabemos, mas estamos amando de acordo? Essa colocação dos operários aí de Deus que veio à Terra sempre nos deixa a refletir, porque conhecer os homens de ciência conheciam muita coisa, com certeza. Aqueles que tinham mais popularidade tinham mais facilidade de comunicação com o povo, mas nenhum deles soube amar com precisão, com humildade, com devotamento, esquecendo-se de si mesmo e procurando servir acima de tudo, se fazendo o último, né? Se fazendo o último, como Jesus diz aí. E quem que é esse? Quem seria esse que veio? Messias, Jesus, né? Ele fez essa colocação justamente para mostrar que o amor sempre segue à frente de tudo. Porque toda obra que nós enxergamos que Deus deixa para a nossa percepção é obra do amor.
Então, por isso que quem ama segue na frente. É importante essas duas asas aí, né? Bem lembrado. A sabedoria e o amor, né? São as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Com certeza, isso mesmo. Eles tinham muita sabedoria, mas não faltava o amor, né? A asa da sabedoria é importantíssima. Mas sem a asa do amor ela não consegue. Isso mesmo. Então nós vamos agora fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 29. Sacrifício da própria vida. É mais uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Resposta: que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, senão de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse servir seriamente ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, 1860. Vamos fazer a próxima pergunta, porque o raciocínio é bem próximo a este. Item número 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Resposta: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se ache diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Muito interessante essas duas perguntas que Kardec faz, né? Apesar de guardar uma relação uma com a outra, mas nós temos que fazer uma pequena observação aqui. No primeiro caso, a pessoa está sem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, as dificuldades, os tormentos, as tribulações que a vida nos oferece, como prova que nós temos que passar. Não temos como fugir daquelas situações. Então a pessoa busca num campo de batalha, quer dizer, numa guerra, uma forma de eliminar a própria vida com o pretexto de que a sua morte vai ser útil ao seu país.
como diz ele ali, eu vou morrer, mas eu vou levar um punhado de inimigos junto comigo. Esse seria o pensamento daquele que está querendo se suicidar, mas ele não tem coragem de tirar a própria vida. Então o outro vai tirar a vida dele. Então a resposta é que existe mesmo, é um suicídio, se não intencional, é um suicídio de fato. E realmente a pessoa que quer ser útil ao seu país, ele vai procurar permanecer vivo para poder defender os interesses do país. Porque morto não vai ter interesse, né? Não vai resolver nada. Então é uma colocação muito importante. E ele coloca aí a São Luís: o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte. Quer dizer, nós não podemos temer se nós temos que enfrentar alguma situação que vai colocar em risco a nossa vida. E resignar diante daquilo, se nós não temos outra opção. Mas nós vamos lá para colocar o pescoço na forca porque nós estamos desgostosos da vida, é outra situação. Então, há suicídio. E a pergunta seguinte é o contrário. É outro contexto. Se um homem se expõe a um perigo para salvar a vida de um semelhante, quer dizer, ele não está pensando em suicidar, mas ele sabe que correndo o risco de salvar a vida do semelhante, ele vai perder a sua vida. Nós temos esses exemplos aí em vários casos de afogamento. A pessoa está afogando, então vai a outra lá tentar salvá-la, porque sabe que ele não tem uma boa habilidade para natação, mas ele está vendo o outro morrer, aproximando da morte, e ele vai tentar salvar. Inúmeros casos. Mas São Luís diz aí, é outra situação, não é intencional. Ele está sendo corajoso e resignado. Mas ele ainda faz uma outra pergunta aqui. Quem sabe se no último momento a providência divina não está reservando ali uma tábua de salvação para ele. Então, a pessoa que se expõe a um perigo para salvar outra pessoa, no último momento pode aparecer um acontecimento inesperado para salvar todos os dois daquela situação. Verdade. E às vezes a providência nos deixa nessa situação para colocar em prova, né, a nossa confiança, a nossa resignação diante dos desígnios de Deus. Muito inteligente essas duas perguntas que Kardec faz aí. Vou só fazer a leitura da última frase para a gente fixar bem essa ideia. Pode muitas vezes dar-se que ela queira, a providência, queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. A providência divina tem 1001 recursos para tudo que nós imaginarmos. Então agora nós vamos fazer as vibrações. Vibrar é pensar de forma elevada, positiva, confiante. É colocar o nosso sentimento, o nosso pensamento em Deus, em Jesus e nesses trabalhadores da seara divina, para que eles possam encontrar meios de agir em nosso ambiente, principalmente nosso ambiente íntimo, nosso mundo íntimo. Vamos então elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, formular quadros construtivos, uma imagem, um quadro próximo à natureza, onde nos traga paz, harmonia, conforto. Mentalizar a presença de Jesus, Ele que estava sempre e sempre está, melhor dizendo, pronto para nos ajudar. Vamos colocar a água próximo a nós, para recebermos o medicamento espiritual que nós necessitamos.
e a providência divina conhece as nossas necessidades. Vamos mentalizar por aquelas pessoas com quem nós convivemos e queremos auxiliar com a nossa prece, com a nossa oração. Senhor Jesus, nesta confiança que temos em Tuas palavras, e especialmente em Tua presença junto de nós, queremos colocar todo o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que as nossas energias sejam sublimadas. Sabemos que estamos criando energia o tempo todo, Senhor. Mas neste momento, especialmente, que seja uma energia de luz e de paz, com a Tua presença e com a assistência desses espíritos missionários. Estamos confortados pelas lições, iluminados por este esclarecimento das palavras do Teu Evangelho e das mensagens recebidas através desses espíritos de luz. Por isso, envolvemos neste momento os nossos irmãos sofredores, os hospitalizados, os que estão enfrentando cirurgias muito graves, de difícil solução para a ciência humana, tratamentos complicados, como o do câncer, da AIDS e tantas outras doenças que nos assustam, que nos atingem os ânimos. Te pedimos, Senhor, que estas energias possam ser conduzidas a todos esses, tanto nossos irmãos encarnados aqui nos hospitais do plano físico, como também os desencarnados que estão sendo socorridos nos hospitais de pronto-socorro do plano espiritual. Que esta luz e esta paz possa alcançá-los, reconfortá-los e renovar a esperança e a confiança, Senhor. Por aqueles nas clínicas psiquiátricas, nos manicômios, sanatórios, por aqueles irmãos que estão escravizados nos vícios, das drogas, do alcoolismo e tantos outros. Queremos, Senhor, envolver as nossas famílias, nossos entes amados, também nosso ambiente de trabalho, as pessoas com quem convivemos, que eles recebam, Senhor, estas vibrações, que o amor possa tocar o coração de cada um deles. Para finalizar, vamos vibrar pela nossa pátria, nesses momentos de transição dos governantes e transição planetária. Sabemos que sempre, quando se fecha um ciclo, inicia-se outro. E confiantes nós estamos nos desígnios de Deus para com os ciclos que se aproximam da nossa pátria e que poderá se refletir em todos os países vizinhos e do mundo inteiro. Pois o Brasil é o grande celeiro do pão material
do alimento, mas especialmente o celeiro do pão espiritual, do teu evangelho, da tua palavra de vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos, trabalhadores desta seara. E como tu nos dissestes, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, aquela que o mundo não pode dar. Não turbe vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco até o fim. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus e louvado seja Deus.